Fala galera, mais um vídeo aqui pro canal. Falar um pouco sobre esse empate em 0 a 0 com o Flamengo pela quinta rodada do Brasileiro. Cara, eu acho que fica evidente que o Vasco não tem elenco, né? Não só por hoje, mas pra mim o Vasco não só tem um elenco curto, como tem jogadores fisicamente abaixo. Aí a gente pode questionar preparação física, o tipo de jogadores, características de jogadores, mas nitidamente o Vasco fisicamente ele é engolido no meio do segundo tempo. O que acontece? O Vasco compete até ali começo, meio do segundo tempo com os principais jogadores, né? Coutinho, Nino, Ryan ali, Hugo Moura, tal, beleza. Aí na hora de trocar, porque cansa, né? Cansa o jogo, você jogar reativamente quase 90 minutos, marcando metade do campo, você tem que fazer trocas. E assim, você olha pro lado, aí entra Cebolinha, Pedro, Plata, ainda tinha um Juninho lá, sai Bruno Henrique. Aí você olha pro nosso banco, tudo bem que hoje a gente não tava sem o Tietê, não tava com o Tietê, tava sem o Maurício Lemos, o Adson ficou fora de novo. Aí tu olha pro elenco, ele teve que botar o Zuccarello, pra mim foi uma sacanagem, um garoto. Ah, bota quem? Não interessa, bota um volante ali, que eu acho que é sacanagem com o moleque. Botar um moleque de 19 anos que não jogava no profissional há um tempão, botar nesse jogo. Justamente ele sentiu que ele não conseguiu nem dar continuidade às jogadas pelo lado esquerdo ali, e nem conseguiu marcar o Wesley. Então correu um grande risco o Carille. Aí pô, o Coutinho cansa, né? O Coutinho não consegue jogar 90 minutos, cansa. Sempre também, isso é uma coisa que me assusta um pouco. Eu acho que com 32 anos ele poderia estar jogando mais, minha opinião. Aí ele cansa. Aí você olha pro banco, não tem mais o Payet. E nem sei se o Payet entraria hoje, pelo ritmo do jogo. Mas aí você já tinha botado o Garré. O Garré pra mim é por dentro, mas não tinha como botar porque não tinha outro ponta, enfim. Aí o que ele faz? Ele bota o Garré, já tava por dentro, por fora, pelo lado, bota o Ryan pro outro lado, e aí o Vasco fica nessa mesma estrutura. Aí o Coutinho sai e entra o Alex Teixeira, e depois do Ryan sai e entra o Zuccarello. Aí acaba o time do Vasco, porque assim, não tem entrosamento, não tem qualidade técnica. E aí chega aos 25 do segundo tempo, o time já recua todo, porque não consegue sair de trás. O Garré, numa boa, tá dando nojo. O Lloyd já não entra mais. O Lloyd, ele não entra mais. E eu não vou criticar o Carille por isso. Por isso não. Porque nitidamente ele sabe que o Lloyd entrar vai ser difícil. Ele entra com aquela moleza, foi dinheiro jogado fora. Mais de 10 milhões aí pelo cara, pode chegar até mais. O Pedrinho rasgou dinheiro, isso é uma brincadeira. O cara fez uma live daquela e o Pedrinho achou legal contratar. Dinheiro jogado fora. Senhor Garré, está dando nojo de ver o senhor jogar. Você não consegue acertar um passe simples. Você não consegue segurar a bola na ponta. Intensidade zero. Fica penteando a bola, fazendo freestyle. Porra, irmão, tá de sacanagem? Você recebe um presente, a bola no teu peito, você domina. Tinha dois caras pra você tocar no meio, você erra um passe de 2 metros. 2, 3 metros, porra. Aos 47, você ganha essa bola de presente. E você erra um passe simples. O Vasco poderia ter feito um gol ali nesse lance. Final do jogo. O time já sem perna. Você não consegue aproveitar a chance. Então assim, esse é o problema. Antes de falar do jogo como um todo, esse é o problema do Vasco. O Vasco não tem elenco de qualidade, porque assim, o Vasco hoje até criou até cedo, né? O Vasco geralmente cria uma chance em cada tempo contra o Flamengo, contra o time melhor assim. O Vasco hoje conseguiu criar 2 chances por 15 minutos de jogo, mas falta ali a bola entrar no gol, porra. Qualidade. Então assim, chega o momento do jogo, assim, se for um adversário muito forte, como o caso do Flamengo, ele vai encurralar o Vasco não vai ter saída. Porque olha pro banco e não tem ninguém. Não tem peça. Que hoje era para entrar o Adson no lugar do Ryan.
E depois entraria o Garré, a minha opinião, deveria jogar por dentro, na vaga do Coutinho. Não aconteceu. Então, assim, você chega, olha pro banco, não tem opção. Não tem opção. O Vasco hoje começou, eu acho que eu vi diferente do Vasco, de postura, a tática, é que as linhas de 4, as duas linhas de 4, né, na parte defensiva, ela tá conseguindo ser mais compacta no começo do jogo. O Vasco já teve aquela bola do Paulo Henrique, depois teve a do Nuno. Né? Acho que foi a do Nuno, ele fez tudo certo, mas estou muito em cima do Rossi. E aí o Vasco ainda consegue sair umas vezes com o Piton, né, do lado esquerdo, mas assim, o lado direito do Vasco, com o Ryan ali, o Jair não conseguia encaixar a marcação junto com o Paulo Henrique. Então caía o Arrascaeta por aquele lado, caía o Michael e o Gerson estava indo por dentro. O Gerson não só participava ali, como ele, quando o Michael puxava para o meio, o Gerson estava lá dentro da área para cabecear. E às vezes o Hugo Moura não fechava e o Piton não fechava. E o Herda sempre lá naquele corredor lá sozinho como um ponta. O Ayrton Lucas no primeiro tempo estava mais como terceiro zagueiro, como é o Alexandre também. Então o que acontece? O Vasco não conseguia encaixar a marcação ali. A triangulação do Flamengo saía por aquele lado. Era toque, sabe? Toque curto e o Vasco conseguia. O Jair perdido ali. O Jair estava perdido. E aí termina o primeiro tempo até o Flamengo com maior domínio e tudo mais. O Vasco até tentando sair mais pro jogo, conseguia virar a bola, conseguia chegar na frente, mas não consegue. E aí o que acontece? Chega no segundo tempo, o Vasco ainda com gás, porque o problema do time do Vasco é gás, e quando tem que mexer, perde muito. O Vasco conseguia sair ainda de contra-ataque, né? Que o Vasco recuperava a bola às vezes pelo lado direito, virava para o Paulo Henrique, tinha essas inversões de jogo que conseguia fazer o time sair de trás. Mas o Flamengo sempre muito mais perigoso, isso é claro. E aí acontece, quando eu falo da qualidade técnica, é uma coisa que faz falta, cara. Porque assim, o Ryan recebe o lançamento do João Vitor nas costas do Léo Pereira, ele sai aqui, ó, ele sai para cá. O Verratti está aqui. Ele poderia ter dado um toquezinho a mais para ele cruzar a bola para trás do Verratti, rasteiro. Ele não sabia se ele ia pro gol ou se ele tocava o Verratti. Ele tocou o Verratti, uma bola horrorosa, que o Verratti até tentou de mão. Mas o cruzamento foi horrível. O cruzamento foi horrível. Aí é o que eu falo, se é do outro lado, esse gol teria saído. Esse gol teria saído, porque os caras não vão errar um gol desse, um passe simples que o Ryan poderia ter dado. Então assim, chega na frente, consegue, mas na hora de fazer o gol tem dificuldade. Outra coisa, Léo Jardim, melhor do jogo. Melhor do jogo, claro, pô. Porque assim, a zaga ela bate cabeça. A bola aérea do Vasco é uma coisa tenebrosa. Assim, qualquer escanteio do Flamengo eu ficava nervoso. Porque o Flamengo tava ganhando esse toque de cabeça. O Pedro cabeceou a bola que o Jardim salvou, assim. Irmão, não sei como ele pegou aquilo ali. O Pedro tava entre os dois zagueiros do Vasco. E os dois batendo cabeça. A bola aérea no Vasco é ridícula. Entra zagueiro, sai zagueiro. E não muda, porra. Aí do outro lado, pelo lado esquerdo, até mesmo quando o Ayrton Lucas sai do jogo, aí o Ryan tomando bola nas costas, não sabe fechar a linha de 5. Aí entra o Garré, que é aquela moleza toda. Que aí o que acontece? Se o Vasco tivesse hoje o Adson, eu acho que o Garré nem entraria. Ia entrar o Adson hoje. E melhoraria, porque o Adson é um cara mais rápido. É um cara que consegue proteger a bola, consegue ir na diagonal, né, puxar para a esquerda. Mas aí eu acho que não tem o Adson hoje, mais uma vez. Não sei qual foi o problema agora. Então assim, para terça-feira, se o Vasco não fizer o resultado já, né, no primeiro tempo, o segundo tempo vai sofrer, porque aí, por exemplo, o Coutinho vai sair. Aí vamos botar quem?
O Teixeira não consegue ficar com a bola. O Teixeira entrou hoje, sei lá, para 15 minutos, 20 minutos. Ele não consegue nem tocar na bola direito. Não dá. O Zucaella é o garoto, coitado. Aí eu penso, terça-feira, como é que vai ser? Porque assim, repito, o Vasco não tem banco. Vai chegar aos 25 do segundo tempo, vai mexer no time. Como é que vai ser? Vai sair o Nuno, vai sair o Coutinho. Aí vai ficar quem? Aí vai entrar o Garré, vai entrar mais um volante, talvez, porque não tem um meia, não tem um outro ponta, porque você não vai botar o Lloyd, que o Lloyd não consegue render absolutamente nada. Entendeu? Capaz de botar o Puma numa segunda linha. A gente nem tem mais o Leandrinho para jogar do outro lado com o Piton, fazer uma segunda linha lá. A gente nem tem mais o Leandrinho para isso. Então assim, é triste porque assim, o time não consegue competir quando tem que mexer no time. Quando o Vasco faz 3 substituições, acaba o time do Vasco ofensivo. Acaba. É bizarro, assim, se o Vasco pegar um time bom, como é o Flamengo, Palmeiras, Inter, cara, vai sofrer. Contra o Sport funciona, contra o Santos funciona. Deu Porto Cabelo, nem se compara. Mas vai ter jogos mais difíceis, inclusive fora de casa, sem ser clássico, que o time não vai conseguir manter. Então assim, legal, competiu, não perdeu o Flamengo, bacana, mas assim, irmão, eu quero ganhar. Eu quero competir e eu quero ganhar um jogo, mais um jogo sem ganhar do Flamengo no Brasileiro. Eu quero ganhar, não sei você, não estou satisfeito com o empate. Porque o time não faz os gols e sofre lá atrás de absurdo. Absurdo. Eu acho que não tem. Cara, essa janela agora, do meio do ano, o Pedrinho tem que contratar. Irmão, tenta se livrar desses bagres que estão no Vasco sugando dinheiro. Irmão, contrata mais jogador. Porque não tem, cara. Não tem. Ao invés de você, vamos dar proposta pro não sei quem, cara, você precisa primeiro contratar. Tá garantido contratar. Porque se você vai se desfazer de jogador que tá lá, que tem jogado, e não repor, só pra fazer dinheiro, não adianta nada. O que vai adiantar? Você vai continuar ruim de dinheiro, porque não vai resolver os problemas, e vai perder jogador. Vai perder um cara pra entrar ali. Cara, é desanimador. É desanimador. Eu reconheço que assim, Flamengo com o tempo ele foi melhor na questão, física e técnica. Porque o Vasco saiu todo, saiu o Coutinho, saiu o Nuno, aí saiu o Ryan, que também já estava cansado, não conseguia mais chegar à frente, porque ele teve que sair de onde ele estava jogando pro Garré ter que entrar, que o Nuno saiu lá. Aí você não tem um ponta com o pé invertido, porque o Lloyd não joga nada. Tudo isso aí tem que ser colocado pro Pedrinho, pro Felipe, Marcelo Santana. É isso. Tá, pessoal? Terça-feira estou de volta aí no pós-jogo Vasco Lanús. Tá? Um abraço.